A gente vai começar o jornal de hoje, a gente já está há uma semana nesse tema sobre as manifestações que ocuparam as rodovias, não só do Paraná, mas do Brasil todo, e migraram também para o perímetro urbano, em frente a tiros de guerra e também de quartéis que a gente tem aqui pelo Brasilzão afora. A gente traz hoje a questão dos manifestantes que seguem na frente ali do tiro de guerra daqui da nossa cidade. Daí eu vou até pedir para o Samuca começar ilustrando com algumas imagens. A gente vai trazer já a nota da Prefeitura de Maringá, o que disse o prefeito Ulisses Maia também, mas houve essa situação. O pessoal da Secretaria de Mobilidade Urbana foi até ali ao tiro de guerra, ali na Avenida Mandacaru, e foi retirar alguns cones. E ali o pessoal pegou os cones de volta, né? Basicamente, eu acho que acabou ficando Carioca. Acho que acabou com mais cone fora do que dentro, né? Quando a caminhonete chegou mais lotada de cone e foi embora com menos, talvez, ali, se a gente for parar para fazer a conta direitinho, dá para ver tranquilamente pelas imagens. E daí, essa é uma situação, né? Um agente público que foi lá, tá fazendo seu trabalho, basicamente, o pessoal ali pegou alguns cones, o rapaz foi embora depois. E daí, eu vou trazer primeiro a nota da Prefeitura de Maringá, né? Pode continuar rodando essas imagens aí, Samu, quando for entrar do Ulisses eu te falo, tá? A Prefeitura de Maringá informa que sobre as obstruções de vias, o prefeito Ulisses Maia, já na semana passada, entrou em contato pessoalmente com os coronéis Jefferson Luiz de Souza e Carlos Alberto, comandantes do 4º Batalhão da Polícia Militar, para que fosse garantido o direito de ir e vir das pessoas. Também se colocou à disposição para interlocução junto ao comando da PM no Estado e ao governo. Desde o primeiro momento, a Prefeitura tem acompanhado os acontecimentos, agindo sempre dentro do que se tem autorização legal, já que nesses casos a atribuição de agir é exclusiva das polícias militar e rodoviária federal. E daí eu vou até pegar por aqui, daí se o Samuca quiser já colocar na tela, o prefeito Ulisses Maia fez alguns tweets sobre esse assunto, né? Então, o primeiro tweet que o Ulisses fez foi: desde a semana passada eu tratei pessoalmente com comandantes da Polícia Militar Jefferson Luiz de Souza e Carlos Alberto para que o direito de ir e vir do cidadão seja respeitado. Foi solicitado à PM garanta esse direito à população dos locais afetados. A Prefeitura não tem autorização legal para agir nas desobstruções. Essa função exclusiva da Polícia Militar, Polícias Rodoviária Estadual e Federal. Tudo que cabe à Prefeitura está sendo feito desde o início. Inclusive, me coloquei à disposição dos dois comandantes para tratativas junto ao Comando Geral da PM de Curitiba, Secretaria de Estado de Segurança e Governo do Estado. Foi isso que disse o prefeito Ulisses Maia no seu Twitter. E a gente tem toda essa série de acontecimentos que foram feitos. Fato é que uma semana depois, após uma semana aí praticamente, as manifestações do fim do segundo turno das eleições, as manifestações continuam por aqui, Edivaldo Magro. Pois é, Vitor, é mais uma cena deprimente que eleva esse grau de tensão. E é importante lembrar que a nota, esse gesto aí do agente de trânsito ocorreu momentos depois da nota ser divulgada, né? Até é bastante curioso. Mas eu vou fazer aquilo que eu sempre falei aqui e vou continuar defendendo: a necessidade de permitir ao cidadão se locomover, de ir e vir. É inaceitável que aquela via ainda seja bloqueada. Às vezes ela é desbloqueada, outra vez não. O Código Brasileiro de Trânsito, no artigo 95, é bem claro com relação a isso. Deve ser previamente indicada a Autoridade Municipal de Trânsito, né, ou a Autoridade do Trânsito, no caso aqui é o Secretário Municipal de Mobilidade, que vai ser, determinada via vai ser fechada. Até uma forma do poder público orientar o cidadão sobre as rotas alternativas. Isso não aconteceu, mas vamos pular essa parte que já aconteceu, está acontecendo e ponto. O prefeito foi, na verdade, muito político na nota dele, né? Se caso ele tenha tido algum contato com as autoridades estaduais de segurança, ele deve ter dado alguma publicidade para isso, ter falado alguma coisa, mas ele é político, ele não quer se indispor com essa imensa... 70%. Uma imensa legião aí de pessoas que estão apoiando esses atos, né? E que eu acho que já deu. Hoje tinha uma greve em todo o Brasil, ela não aconteceu. Eu acho que vai desidratando o processo naturalmente, a não ser que apareça algum fato novo que sustente uma ação que permita ao Bolsonaro contestar de forma muito veemente, legalmente isso. A eleição, que até esse momento, vou deixar claro, não há provas, pelo menos de registro, uma prova
consolidada sobre nenhuma irregularidade, porque são indícios levantados até num país fora do Brasil e não é muito claro. Mas, enfim, manifestações são democráticas, aceitáveis, mas isso de ir e vir, sabe, esse direito, isso não deve acontecer. Eu estive lá por 2 oportunidades e vi fechada a avenida, tá? Manifestação absolutamente tranquila, pacífica, sem problema nenhum, mas todo mundo que passa ali é gritado, é xingado. Se o cara está com um carro vermelho, é xingado, entendeu? Eu testemunhei, então, e fui 2 vezes. E você, Vitor, levantou hoje nos bastidores uma informação que eu acho pertinente. Ali é uma área de segurança nacional, né, por ser uma unidade militar. Não uma legislação específica em relação àquilo. Então, fica sobre isso, né? Fica essa questão aí, mas essa cena aí é muito lamentável, né? Com relação a dizer que um cone é um instrumento, um objeto público. Não, vou levar um para colocar lá no buraco. E tem ali na Marcelo Rochu, que talvez está mais perigoso lá, o Tio Nenê. Está ficando cada vez mais grande, maior, mais menor, mais grande, sei lá como é que fala. Mas assim, Okay. é só, Vitor, é mais uma cena, né? Das muitas está se vendo por aí, se vai esgarçando até no limite. Acho que você usou uma expressão, está dando preguiça já de debater esse tema, entendeu? Porque nós não temos nada de novo, efetivamente. Então está ficando cansativo já falar sobre a mesma coisa. Eu quero fazer uma pergunta para o Calazans. É o seguinte, às vezes a pessoa confunde o agente público com um agente político, né? O servidor público está ali para cumprir a ordem que lhe foi determinada. E às vezes pouco tem a ver com o que está sendo feito, né? Do que está sendo discutido em instâncias do ponto de vista ideológico. Ali, esse servidor da CEMOB, ele foi lá para recolher alguns cones, né? E ali ele foi cercado e o pessoal pegou outros cones, né? O cara estava trabalhando, não vou nem entrar no mérito se está certo ou está errado, Calazans. A minha pergunta para você é simples, objetiva e pragmática. O pessoal que vai para cima de um servidor público desse está cometendo crime de desacato? Olha, não necessariamente desacato, né? Mas está, com certeza, com uma conduta que não é legal. Não é necessariamente o caso de desacato, porque não sei se o servidor ele estava imbuído, como se diz no linguagem jurídico, de alguma autoridade que pudesse dar uma ordem, que o desacato precisa disso. Mas não está correto, não está certo. E eu tenho certeza absoluta, inclusive, que as pessoas que, de certo modo, desrespeitaram esse servidor, não representam o espírito da maioria que tem feito as manifestações. Pessoas que têm feito as manifestações são famílias, é pai, mãe, avô, avó, são pessoas do cotidiano, pessoas simples, pessoas do bem. E esses problemas têm acontecido exatamente por aquilo que foi debatido muito aqui nessa bancada na semana passada. Emerson Celestino mesmo foi uma das pessoas que falou bastante sobre isso, que é a falta de uma organização, de uma direção. Então, acho que a gente tem que separar as coisas. Está correto o que fizeram com o servidor? Não está correto. Assim como também, na minha opinião, não está correto manter a via fechada. O presidente da República já falou sobre isso. A gente precisa, sim, respeitar o direito de ir e vir, precisa respeitar o funcionamento da cidade. Tem muitas pessoas que votaram no presidente que dependem dessa mobilidade, que não conseguem ficar o tempo todo, e as manifestações precisam se adequar a essa realidade. Mas, particularmente, não tenho a menor dúvida de que as pessoas que agiram desse modo não representam o espírito das mobilizações e a maioria das pessoas que têm participado desses protestos. Celestino. Eu acho que transcendeu, né, esse argumento de que é pelo Bolsonaro, né, e ali ficou bem claro que faltou um bom senso. Eu acho que o prefeito poderia ter pedido para o secretário ir lá conversar com os manifestantes a respeito disso, levar alguma autoridade. Mas, viu, Edivaldo, transcendeu, não é mais pelas urnas, né, é mais pelo contexto de como foi conduzido a eleição por parte do TSE, né, inclusive das concessões, da divulgação, né, de rádio, e que foi já exposta já mais de 154 mil inserções que foram negadas a uma das partes, né, e essa isonomia não teve no segundo turno, e eu acho que as pessoas estão ali já desde domingo e estão querendo respostas, né, por que com esses indícios todos, né, essa isonomia que não houve, nessa paridade no segundo turno que não houve para os lados, porque um ex-condenado vai assumir
a presidência do Brasil. Essa revolta transcende. E aí o guarda de trânsito, que não tem culpa de nada disso, né, teve que levar a culpa por causa de uma autoridade que falhou na hora lá de comunicação, porque era simplesmente Gilberto Purpo lá conversar com os manifestantes. Acho que ali ninguém está atrapalhando, ninguém quer atrapalhar o direito de ir e vir, mas a revolta, né, da população é iminente, e transcende o Bolsonaro. Já não é mais o Bolsonaro, é a população revoltada com o processo eleitoral, como transcorreu tudo isso, né? E a gente vê agora o Banco Mundial falando que não tem 33 milhões da extrema pobreza, de famintos no Brasil. Olha só como a mentira contada 1000 vezes, né? Desde o ano passado, aqui nessa bancada, as duas pessoas à esquerda que já saíram falavam de 33 milhões de pessoas famintas. E o Banco Mundial mostrou que só tem menos de 2 milhões de famintos no Brasil. Desde 1980, né, não tinha tão pouca gente na extrema pobreza. Não é mérito, né? O ideal seria não ter nenhuma pessoa na pobreza. Mas olha só a mentira como é contada 1000 vezes, né, por essa imprensa, esse consórcio de imprensa que montaram durante a pandemia para ferrar com o presidente Bolsonaro, e foi colocado pelo TSE agora censurando, né, o deputado federal com maior votação, um pastor com o maior rebanho do Brasil. Então, assim, o povo não está mais pensando em Bolsonaro, viu, Edivaldo? O povo está pensando nele, nas suas liberdades. E aí eu ia copiar uma ideia aqui do francês aqui, não sei se ele vai falar depois. Todo mundo questionar as urnas eletrônicas. Todo mundo que está aí me ouvindo de direita, questiona as urnas eletrônicas. Vamos ver se o senhor Alexandre de Moraes vai ter capacidade, né, e moral para derrubar todo mundo. Francês, pode falar, Francesa? Sim. Pode colocar o ouvinte, depois a gente conversa com o ouvinte. O movimento não é mais pró-Bolsonaro. O movimento é o sentimento de uma população, principalmente aqui, onde a direita é predominante, e em outros estados também, né? Brasília, Curitiba, São Paulo. O movimento é predominantemente de uma população que não aguenta mais os desmandos de políticos corruptos e de uma justiça, diria aí, até que trabalha contra o povo, contra a liberdade de expressão. E a população e seus representantes vão se manifestar onde? No consórcio de jornais e órgãos. Não tem espaço. Então, o Alexandre de Moraes está cortando a liberdade das pessoas no único meio que elas têm de expressão, que são as mídias sociais. E as pessoas vão se manifestar onde? Só tem as mídias sociais. E ele ainda coloca multas enormes sobre as pessoas, uma pressão, persegue empresários, jornalistas, toda e qualquer pessoa que duvide da urna sagrada. O simples fato de você duvidar da urna sagrada neste país é motivo para você ter suas contas bancárias trancadas, sua manifestação na internet barradas, e você ainda pode levar uma multa muito grande. E você não tem a que apelar. Você vai apelar a quem? Se o Supremo está na mão deles, se o STF está na mão deles, né? Então, agora, com relação ao movimento, eu discordo um pouco aí. Na verdade, houve uma falta de tempo entre o prefeito e o servidor que foi lá retirar os cones de trânsito. O servidor estava, sim, certo de retirar os cones, mas ele estava errado em apreender os cones. Os cones não são da prefeitura. Os cones não são da Secretaria de Trânsito. Os cones são das pessoas que lá estavam. Sim, senhor. Mas de onde que eles tiraram os cones? Esses cones eles foram interditados pela prefeitura no final de semana, para as pessoas, porque pelo alto fluxo de pessoas que estavam lá no final de semana. Então, os cones são do município, sim. Então, devolva os cones. Ok, a gente tá com o ouvinte na linha, tem gente por aí? Deve ser o Rômulo. Alô, fala pessoal, o Rômulo que tá falando, tudo bem? Rômulo, como é que tá, meu velho? Tô bom, deixa eu dar minha opinião aí. Vou dar minha opinião em relação às manifestações em relação à nossa cidade, ao município.
eu vejo ali uma má gestão do prefeito, entendeu? Como tudo nessa cidade que está bagunçado. Era de conhecimento de todo mundo que ia ter as manifestações ali, que as manifestações iam ser grandes. Eu moro naquela região e eu vi que a prefeitura, essa gestão, ela providenciou muito pouco uma forma de permitir o fluxo ali, ó, colocar pessoal do CETRAN, desviar, liberar uma rua por trás, uma outra rua. Ela não buscou uma forma. Essa gestão, ela é contra a manifestação, é sabido por todo mundo, por mais que o prefeito não se pronuncie que ele é contra o pessoal da direita, ele tem uma posição mais esquerda, então ele é contra a manifestação, então ele também não buscou facilitar a vida das pessoas que iam se transitar por ali. E em relação ao direito da liberdade de ir e vir, isso aí é uma bela de uma papagaiada, na minha opinião, porque tem outras ruas ali, Maringá não é só a Avenida Mandacaru, dá para passar na rua paralela, dos dois lados tem ruas paralelas, então o direito aí de ir e vir não tá sendo retirado das pessoas. O direito de ir e vir é as rodovias aí com pedágio, você não tem outra opção a passar, não sei lá, sem pagar. Ali o direito de ir e vir está sendo, sim, né, retirado, mas aí não compete, não é o sistema interessante debater isso. Eu acho que ali faltou o prefeito, da mesma forma a situação dos cones, ali é uma manifestação política, tem que tratar com política, né? Tivesse ido lá, conversar, debater, vocês vão ficar, vamos resolver, vamos tentar não prejudicar o trânsito. A realidade é que a gestão é contra a manifestação e por isso também faz questão de deixar a coisa ficar o pior possível para que possa, de alguma forma, ali descredibilizar o pessoal. Show, Rômulo, obrigado pela participação, viu, meu velho? Estamos sempre às ordens por aqui também, viu? Um abraço. Eu posso só fazer um comentário? Claro, faço. Aproveitando ainda, né? Primeiro, obrigado, Rômulo, um abraço para você. Mas a fala do francês, que o francês citou aqui, a urna sagrada, lembrar que o autor dessa frase é o Roberto Requião. O Roberto Requião, inclusive, foi o autor do projeto de lei que foi aprovado para fazer com que as urnas imprimissem o voto. Isso foi para o texto do Código Eleitoral no ano de 2002, depois foi retirado, inclusive, para ver como esse debate não é um debate exclusivo da direita, certo? Não é um debate exclusivo da direita, é uma necessidade da democracia. Com certeza. Ok, vou passar agora para o professor Itamar sobre as manifestações. Então, Vitor, aí tem um conjunto de coisas, né? Por exemplo, primeiro, como disse o Rômulo aí, ali não está tirando direito de ir e vir, porque Maringá é uma cidade quadrilátera, muito bem planejada, tem ruas paralelas. Então, não está... Essa historinha que está tirando direito de ir e vir é uma balela. Isso não é verdade. Mas se tivesse os mesmos... Vamos pegar a grande imprensa, né? Aquilo que eu gosto de chamar de pistoleiros de redação. Quando eles olham para uma rodovia parada, que é um problema, Só que esses mesmos não olham para quando a Constituição, que é a Carta Magna, Carta Maior do Brasil, é violada. Eles batem palma, eles se calam. Olha, isso é, como já diz o dito popular, né, que até o Olavo sempre dizia, a loucura é quando a pessoa perde a noção de proporcionalidade. Qual é mais sério? Violar a Constituição deliberadamente ou interromper uma rua? Ou faz isso de má fé, e aí é pior, ou é um problema cognitivo, é uma maluquice. Né? Tem que olhar a questão da proporcionalidade. E pegando a questão dos cones ainda, por que o cone está ali? O cone está ali até por uma questão de humanidade. Você tem que proteger as pessoas, para evitar que as pessoas não sejam atropeladas. Então, uma coisa básica. O que a prefeitura deveria falar? Falar assim, olha, vocês compram os cones, colocam aqui, que não é uma coisa cara, né? Pode comprar, e nós vamos retirar o nosso. Dou 24 horas para vocês comprarem cone e a gente vai retirar o da prefeitura. Isso ela poderia fazer. Mas o prefeito manda fazer isso por uma ação política. Todo mundo sabe a posição dele, inclusive verbalizada naquele Instagram da esposa dele, que comemorava a morte do Bolsonaro antes da hora e comemorava a morte
do Olavo de Carvalho antes da hora e ele não se retratou, não veio a público. Ou seja, a posição do prefeito deve ser, ele comunga com a posição da esposa dele, que quer a morte do Bolsonaro. Então, digamos assim, tudo que puder atrapalhar. E só para fechar, Vitor, para não me alongar, que eu notei muitos pontos nessa fala, não é sobre voto mais especificamente. Por que a população está na frente dos quartéis? Porque a população está com medo do comunismo. Comunismo que a grande imprensa está patrocinando. Esse é o fato. Não se trata, lembra daquela campanha, não é mais os 10 centavos? Não é mais o voto. O medo da população é o medo do comunismo que está sendo implantado no Brasil com o aplauso da imprensa e de toda a oposição, e todo mundo fica caladinho. Então, onde é, como diz o francês, onde é que eles vão buscar a proteção? O único lugar que pode ter proteção é nas Forças Armadas. E se essa não sair às ruas rápido para proteger a população, logo eles terão que sair às ruas, como disse o Serrão da Jovem Pan, os militares vão ter que sair à rua pedir proteção para a população. Qual seria a outra alternativa? Gente, não precisa ter muitos neurônios para entender. Ou seja, essa situação está empurrando o Brasil para uma guerra civil. Se não tem ninguém para nos proteger do comunismo, qual vai ser a alternativa? Vai ser a guerra civil, vai ser a guerrilha. Ninguém está enxergando isso? Agora, eu vejo que a imprensa trata isso como uma disputa entre Lula e Bolsonaro. Não é isso. Quem diz isso ou está com problema cognitivo ou está agindo de má fé. É isso, Vitor. Errar por aqui, Luiz Neto, primeiro boa noite para você e o seu comentário. Boa noite, né? Acredito que as questões que estão sendo levantadas pelos manifestantes não nem Lula nem Bolsonaro, né? A questão das eleições, do sistema eleitoral, de alguns desmandos do judiciário, a questão da censura, que era velada e agora está escancarada para o Brasil, né? Quando a gente vê redes sociais de parlamentares sendo censuradas por comentários a ministros do STF, a ministros ou comentários a respeito do processo eletivo, chama a atenção, porque o cidadão, Calazans, ele tem que correr no devido processo legal. E o STF agiu de ofício nesses casos. E são fatos, né? Não só nesses casos, aliás. Exatamente, em outras situações, mas essas situações são as mais recentes e chocam a quem nos acompanha. Porque se alguém que tem imunidade parlamentar, alguém que teve uma votação expressiva, o deputado mais votado do Brasil, ter uma opinião a respeito de determinados comentários e a determinadas situações ele foi censurado, é que o direito ao contraditório, a liberdade de expressão, ela está sendo censurada. Diferente do que o Edivaldo disse, rumores, possibilidades, questões que foram levantadas, qualquer questão que seja levantada, mesmo que absurda sobre o processo eleitoral, ela tem que sim ser respondida pelo Supremo Tribunal Federal, que é quem cuida desse processo eletivo. Eles são responsáveis e têm obrigação, não só moral, mas constitucional, de responder qualquer desafio em relação a isso. Por que a fala do argentino ela foi tão absurda, sendo que o TSE tirou do ar as informações correspondentes às urnas eletrônicas e voltou depois de 1 hora? Com os arquivos lá, é só você ver o horário que foi publicado, com os arquivos editados, não foi uma falha no sistema, e sim uma retirada para alteração de arquivos. Então são coisas que chamam a atenção e que a gente tem que estar atento. Essa é a indignação popular. Ninguém está falando de direita ou esquerda. Eu acho que a gente tá vivendo uma questão tão mais séria, que é a questão da nossa liberdade, é a questão do que é certo, o que é correto, não é nem se gosta do Lula ou não. Nós estamos debatendo o futuro do nosso país. E eu acho que é importante a gente trazer esse debate à tona. A questão de ter tirado o cone e não ter tirado o cone, isso era meio relativo, na minha opinião. Porque o cone estava lá na calçada, talvez não precisava ter tirado, né? Cria-se rusgas e fagulhas por nada, por coisas assim que não vão agregar, porque as pessoas vão continuar ocupando a rua, vão continuar fazendo suas manifestações. Isso é uma situação que aconteceu, acredito que foi muito pontual. A prefeitura não se envolveu durante a semana passada em nenhuma dessas ações. A polícia só fez medidas de orientação. Os manifestantes que estão na frente do G10, quando chega algum carro adesivado lá falando sobre candidato, a pessoa é convidada a se retirar ou remover o adesivo, porque ali estamos falando do Brasil e não do candidato A ou do candidato B.
quê? Quem ignora as manifestações, ignora algo muito importante, um processo que está acontecendo no nosso país, que é muito importante. E esses questionamentos, eles precisam ser levados à tona e a todo momento acompanhados por aqueles que nos representam. 6 horas e 30 minutos. Repita. 6h30.